Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Eu quero ler mais uma vez. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Então nós vemos aqui nessa palavra que ele começa dizendo para nós que nós, em algum momento da nossa vida, anterior a conhecermos a Cristo, nós éramos inimigos. E a Bíblia diz que nós, nessa época que éramos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus. Deus, ele proveu uma reconciliação com ele mesmo através da morte de seu filho. Deus, ele planejou uma forma de nos trazer para perto dele através da morte de Jesus. E talvez algumas pessoas podem perguntar, mas não havia uma outra forma? Deus, ele sabe todas as coisas. Não havia outra forma. Se não fosse pela morte do seu próprio filho na cruz, se não fosse por uma morte substituta, por um sacrifício substituto, nós jamais seríamos reconciliados com Deus. Então ele fala assim, se nós, sendo inimigos, se numa situação de inimizade, que nós éramos inimigos, nós éramos opostos a Deus, nós fomos reconciliados pela morte do seu filho, então isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. A boa notícia é, nós éramos inimigos, nós sempre fomos inimigos de Deus, mas quando Jesus morre na cruz, isso nos trouxe reconciliação com Deus. Nós nos tornamos amigos de Deus. Jesus, ele foi o mediador de uma nova aliança. Uma aliança que havia sido quebrada com a nação de Israel, uma antiga aliança que Deus tinha com Israel. E essa nova aliança, que foi restaurada na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo, nos incluiu. Então eu e você hoje temos direito a passar a vida eterna. Hoje nós fomos feitos amigos de Deus por causa do que Jesus fez. Então Jesus é a pessoa mais importante em toda a história do universo. Ele é Deus, ele e o Pai são as coisas mais importantes que nós temos. A religião não nos reconcilia com Deus, apesar da palavra religião, ela vem do termo religare, né? Vem de ligar novamente, de trazer para perto. A religião não tem esse poder. Quem tem o poder de nos colocar amigos de Deus é Jesus, através da sua morte. É isso que esse versículo está dizendo. Nós, de inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Eu sei que tem muitas pessoas que olham para si mesmas e falam, eu nunca fui inimigo de Deus, nunca fui. Eu não conhecia o Evangelho, eu não sabia da revelação da morte de Cristo, mas eu não era inimigo de Deus. Isso é o que nós pensamos. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não conhecemos o Evangelho, nós pensamos dessa forma. Não, eu sempre amei a Deus, mas a Bíblia diz que sem Cristo na nossa vida, sem a revelação da morte substituta de Jesus por nós éramos inimigos. Mesmo que nós antes conhecíamos a existência que havia Jesus Cristo, as pessoas sabem desde criança, não, eu sempre ouvi falar de Jesus, eu sempre amei a Deus da minha forma, e esse é o problema. A nossa forma, a forma que nós achávamos que amávamos a Deus, isso a Bíblia classifica de inimigos. Se nós não entendermos a revelação do Evangelho, as boas novas, as boas notícias, nós continuamos num lugar onde ainda somos inimigos de Deus. Mas a Bíblia está dizendo para nós que nós, de inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Então essa é uma boa notícia. A boa notícia começa dizendo, o Filho de Deus morreu por nós. E isso nos transforma de inimigos em amigos de Deus. Quando eu fico sabendo dessa notícia, é a mesma coisa que uma pessoa, agora, nesses dias, né, apareceu aí um benefício para pessoas que são autônomas e estão passando por dificuldades por conta dos acontecimentos. Mas, se a pessoa não souber que ela tem direito a esse benefício, ela não vai dar entrada nisso, ela não vai atrás desse direito e talvez ela não vai receber. Quer dizer, com certeza ela não vai receber. O benefício existe, o benefício foi autorizado, aquela pessoa se enquadra a receber o benefício. Mas se ela não for atrás, se ela não der entrada, se ela não acertar os documentos, ela não vai receber esse benefício. E aqui a Bíblia está dizendo para nós que na morte de Cristo na cruz, nós temos um benefício a nosso favor. Nós fomos transformados de inimigos em amigos de Deus.
Deus. E se eu não sei dessas coisas, eu não vou atrás disso. As boas novas é anunciar ao mundo que Jesus, em primeiro lugar, que da forma que nós vivíamos, nós éramos inimigos. Da forma que eu vivo sem Jesus na minha vida, eu sou inimigo de Deus. As boas novas vão me dizer, vão me revelar que a morte dele na cruz foi importante, porque essa morte me transforma em amigo de Deus. É interessante, é uma boa notícia. Você é amigo, você tem direito, você se torna. Ah, mas eu pensei que eu era amigo, mas não era. A Bíblia diz que nós não éramos. Agora sim, através da morte de Cristo, eu me torno amigo de Deus, eu posso me tornar. E aí parece num primeiro momento que é uma má notícia. Porque Cristo morreu, mas aí vem a boa notícia. A boa notícia é que ele ressuscitou. E a morte não venceu a Cristo. Então a morte dele serviu para me transformar de inimigo em amigo de Deus. Mas ele ressuscitou. E aí o restante desse versículo que nós lemos diz assim: então, muito mais, tendo sido já reconciliados, uma vez que a morte dele nos reconciliou, seremos salvos pela sua vida. Aqui esse versículo, Paulo está dizendo que na sua ressurreição, na vida que vence a morte, isso nos traz salvação. Então são dois fatos que o evangelho apresenta em duas etapas. Em primeiro lugar, sabendo que éramos inimigos, a morte dele nos transforma em amigos. E a sua ressurreição nos traz salvação. Salvação é vida eterna. Onde passaremos a eternidade com Deus. Nós vamos passar com ele. A salvação é aquilo que nos impede de passarmos a eternidade longe de Deus, separados de Deus, numa eternidade de sofrimento e tristeza. A boa nova do evangelho é essa. Cristo morreu e ele te tirou de um lugar onde você era contrário a Deus, você era oposto a Deus, você se opunha a Deus, você era inimigo de Deus. Mas agora, com a sua ressurreição, Cristo, ele nos salva. E é disso que eu queria falar com vocês. Eu queria falar com vocês hoje a respeito do que Cristo fez no dia da sua ressurreição. A Páscoa naquela época, ela era celebrada numa sequência de muitos dias, às vezes uma semana, às vezes um pouco mais. Era uma festividade importantíssima, ali eles ceiavam, ali eles comemoravam a libertação da nação de Israel. Israel foi liberto do Egito, eles eram escravos naquele lugar e Deus levanta Moisés para libertar aquela nação daquela situação, daquela escravidão, e Deus envia pragas sobre o Egito e aquelas pragas não conseguem convencer o faraó a deixá-los ir. Na realidade, as ações de Deus ali, de acordo com o que Moisés vai fazendo, vai endurecendo mais o coração de Faraó. Faraó vai ficando com o coração cada vez mais duro por causa das coisas que Deus começa a fazer ali no Egito. E no último dia, a última praga é o anjo da morte que desce sobre o Egito. E Deus fala que naquela noite eles celebrariam aquilo que ia se chamar a Páscoa. A Páscoa, o Pessah, né, que era o momento onde Deus daria a libertação definitiva à nação de Israel. Ali naquela noite Deus orientou que eles sacrificassem um cordeiro e pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse na verga das portas, e a casa que tivesse protegida por aquele sangue, o anjo da morte não entraria. A casa que não tivesse aquele sangue, o filho mais velho, o primogênito dentro daquele lar, morreria. Quer dizer, na realidade o cordeiro morreu e o sangue dele foi passado na porta naquela noite para que o primogênito daquela casa não morresse. Aquilo foi um sacrifício substituto. Um cordeiro foi sacrificado para que o primogênito, o filho mais velho dentro daquele lar, ele não morresse. Isso era uma alusão ao que Cristo ia fazer há muitos anos depois, há muitos séculos depois. A Páscoa, a partir daquele dia, ela foi comemorada de ano em ano. Todas as vezes, todos os anos, naquela época, Israel comemorava a Páscoa. Ali eles comiam pães sem fermento, que a Bíblia chama de pães asmos, e ervas amargas. Eles comiam aquelas coisas para lembrar que no Egito a escravidão deles era amarga, era uma situação amarga, mas Deus livrou aquelas pessoas, Deus levou eles em direção à terra prometida, e Deus falou essas coisas para eles, que vocês comemorem todos os anos. Deus, a história da Bíblia é uma história de amor. É uma história de amor, como diz aqui, quando ainda nós éramos inimigos de Deus. Olha só o que diz, citar para vocês. Romanos capítulo 5, versículo 6. Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A Bíblia diz que nós ainda, enquanto estávamos fracos, Cristo morreu por nós.
Nós ainda éramos fracos. Não havia nada em nós que pudesse chamar a atenção de Deus. Não havia nada em nós diria para Deus que nós merecíamos alguma coisa ou éramos dignos de alguma coisa. Na realidade, a morte de Cristo foi por nós na condição de inimigos de Deus, é o que a Bíblia está dizendo. E ali, naquela noite de Páscoa, a primeira noite de Páscoa, onde o Cordeiro foi morto, o Cordeiro foi morto ainda numa situação que a nação de Israel estava escrava no Egito. Eles seriam libertos. Eles começaram a comemorar aquela Páscoa ano após ano. E naquela semana que Jesus foi morto na cruz, foi exatamente na Páscoa. E aquilo não foi coincidência. Não foi uma coincidência. Jesus ele morreu exatamente no dia em que o cordeiro que eles sacrificavam na Páscoa lá em Israel, ele estava sendo sacrificado no templo. Jesus morreu na cruz naquele momento. Mas a boa nova é que Jesus ressuscitou. E hoje, apesar de falar da morte de Jesus e falar da restauração dele com a nossa vida, eu quero falar da ressurreição de Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, no versículo anterior, no versículo 6, ele disse que nós ainda éramos fracos. E essa palavra fracos significa pecadores. Nós não entendíamos. Nós éramos inimigos de Deus. Deus, ele prova o seu amor conosco. Ele prova que nos ama. Isso é uma prova de amor. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Ele restaurou a nossa amizade com Deus que nós não tínhamos como ser humano. Aí em Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5, está escrito assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte. Então, quando Cristo morreu, ele está dizendo que no nosso batismo é como se nós morrêssemos com Cristo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Cristo morreu, nós, inclusive é por isso que nós nos batizamos. Se você já começou a andar com Jesus e você, depois que você passou a crer no Evangelho, você ainda não se batizou, eu faço um convite: entregue sua vida a Cristo, descendo as águas. Desça as águas, entregue a sua vida ao Senhor. E se você ainda não é batizado, você ainda não tem a consciência de ter entregue a sua vida a Cristo de uma maneira consciente, que você decidiu, desça as águas. Porque ele fala que no batismo simboliza que nós fomos sepultados com ele. Nós fomos sepultados com ele na morte. Como ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Ele está falando, então, quando nós nos batizamos, nós morremos com Cristo. E aí nós fomos transformados de inimigos em amigos dele. Naquela época nós éramos fracos e éramos pecadores. É tudo isso o que Paulo está dizendo para nós aqui no livro de Romanos. Mas ele fala, mas como Cristo ressuscitou, agora eu e você, nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, Paulo ele faz uma alusão a uma semente. Em outro lugar ele vai falar da semente que é plantada. Quando nós morremos, nós somos sepultados com Cristo, como se uma semente que é enterrada. Também o seremos na sua ressurreição. Então a ressurreição de Cristo é importante para nós como igreja, porque ela simboliza a nossa nova vida. Nós éramos inimigos, mas com a morte de Cristo nós fomos transformados em amigos de Deus. Nós éramos pecadores, mas na morte de Cristo nós fomos perdoados dos nossos pecados. E aí, no batismo, nós simbolizamos o nosso sepultamento com Cristo na sua morte, mas ele ressuscitou e nós ressuscitamos também. Então, pela sua ressurreição, nós estamos em novidade de vida. Cristo, ele nos dá uma nova vida. E Paulo não para por aí. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 8 e 9, ele continua esse raciocínio. Ele fala, ora, se já morremos com Cristo, o que acontece quando nós morremos? Aquela pessoa que era inimigo de Deus, ela teve que morrer. Aquela pessoa que era pecadora, agora ela renasce como uma nova criatura. Cremos que também com ele viveremos. Por quê? Porque ele ressuscitou. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte mais não tem domínio sobre ele. E se a morte não tem domínio sobre Jesus, ela não tem mais domínio sobre a minha e a sua vida. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida.
vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, a morte agora ela é só um detalhe, porque nós vamos viver eternamente com ele, porque ele morreu também e ressuscitou. E na semelhança da sua morte, nós já morremos de uma maneira espiritual. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Cristo diz que nós nascemos de novo, nós ressuscitamos com ele. E aí Paulo, no capítulo 8 de Romanos, lá no versículo 11, ele diz assim, se referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos leva a Cristo. O Espírito Santo é aquele que nos revela a verdade de Deus. O Espírito Santo é aquele que, quando você vai ler a sua Bíblia, ele fala ao seu coração. É o Espírito Santo que te leva a orar. É o Espírito Santo que nos restaura. É ele que nos leva ao arrependimento. E a Bíblia diz aqui, Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, e se o Espírito... Pode ver que está com um E maiúsculo aí, é o Espírito Santo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele está dando detalhes do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo, ele é de Deus, ele é daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Então o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Ele está falando, se esse Espírito que ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, o Espírito Santo, também, olha a palavra também vivificará os vossos corpos mortais. Se ele ressuscitou a Cristo, ele está dizendo, o Espírito Santo vai te ressuscitar, ele vai nos ressuscitar pelo seu Espírito que em vós habita. A Bíblia está dizendo, então, como é importante nós entendermos a questão da ressurreição de Cristo. Como é importante nós entendermos a importância da sua morte e ressurreição. Às vezes, pessoas que não conhecem o Evangelho, elas falam, puxa, coitado de Jesus, ele morreu, sofreu tanto, tadinho, né? Aí vê o filme, fica tocado de ver o quanto ele sofreu. Mas a Bíblia está dizendo que a morte dele foi porque nós éramos inimigos e Deus tinha que descarregar a ira dele sobre o pecado, sobre alguém, e não podia ser em nós, porque nós não suportaríamos a ira de um Deus zangado com o pecado, com o erro da humanidade. E Deus, como ele nos ama, ele decidiu lançar toda a ira dele sobre o seu filho, e na sua morte, na morte de Jesus, nós fomos transformados de inimigos em amigos de Deus. E na sua ressurreição, e isso nos trouxe a vida eterna. A Bíblia diz, ora, Deus, né, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. 1 Coríntios 6, 14 diz assim, ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Pelo poder de Deus, nós seremos ressuscitados. E o poder de Deus está na pessoa do Espírito Santo. Ele vai nos ressuscitar. A Bíblia começa a repetir, e Paulo aqui falando aos Coríntios, ele vai falar também a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. Paulo está batendo no mesmo tema, porque é isso que Deus quer falar para nós. É isso que o Espírito Santo quer que você saiba nessa manhã. Que se Cristo ressuscitou, nós que cremos nele, nós que fomos redimidos por seu sangue, nós também ressuscitaremos. Olha o que está lá em 2 Coríntios 4:10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Paulo está falando, nós temos que trazer as marcas da morte dele, a mortificação. Nós temos que assumir que nós morremos. Nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado, nós morremos para a antiga vida. Eu já não sou mais quem eu era, você não pode ser mais quem você era, querido. Depois do encontro com o Evangelho, o Espírito Santo nos transforma, ele nos leva ao arrependimento, ele começa a nos mostrar quem é esse Deus. Mas ele fala, para que aconteceu isso? Para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. A Bíblia diz que já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, eu vivo pela fé de Jesus. A fé que Jesus tinha, é a fé que eu aplico na minha vida. Eu já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Por que eu não vivo mais? Eu não vivo mais porque eu morri. A morte de Cristo trouxe morte para mim da antiga criatura. E a Bíblia fala que eu nasci de novo. Nicodemos era um fariseu, ele era um mestre da lei, ele encucado com as coisas que ele via acontecendo, com a incoerência de alguns comportamentos, de algumas inquietudes no seu coração, dúvidas. Ele lia a lei, ele ensinava a lei, e aquilo trouxe no coração daquele homem dúvidas acerca das coisas que ele via, das coisas que ele experimentava. E ele foi procurar Jesus à noite, ele queria saber sobre a vida eterna. E Jesus falou para ele que se alguém não nascer de novo,
Se alguém não nascer de novo, não terá a vida eterna. E ele ficou confuso, ele falou, mas como eu sendo velho, eu posso nascer de novo? Eu teria que entrar dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus fala, não é dessas coisas, porque aquilo que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus quer dizer que o Espírito Santo traz o novo nascimento. Acontece algo dentro da pessoa que tem um verdadeiro encontro com o Evangelho. Acontece algo, acontece um novo nascimento. Na realidade, antes de nascer, ela morre. A pessoa que verdadeiramente teve o um encontro, e eu insisto no verdadeiramente, porque tem muitas pessoas que ouvem o evangelho e entra por um ouvido e sai pelo outro. No dia seguinte, a pessoa não sente nada em si diferente. Na realidade, a pessoa em algum momento, talvez a pessoa agora ouvindo essa mensagem, ela fique até empolgada. Ela fala, é isso mesmo, eu quero mudar e tal, mas nada acontece. No dia seguinte, a pessoa ainda é a mesma coisa, ela sente as mesmas coisas, ela pensa as mesmas coisas. Mas quando o evangelho nos toca de verdade, quando ele entra no nosso coração, quando ele atinge nossa alma, quando ele chega ao nosso espírito, o Espírito Santo, ele diz que algo mudou dentro de nós. Aquilo ali na hora é visível. Você sabe que algo mudou. Você sabe que algo dentro de você morreu. Porque a morte de Cristo traz a nossa morte. A antiga criatura que era oposta a Deus, que achava que era boa, que achava que amava a Deus, na realidade ela cai em si mesmo e descobre que ela precisa de Deus, que ela precisa de Jesus e ela quer viver diferente. Ela quer viver de uma forma nova. E ali, daquele ponto em diante, a pessoa nunca mais é a mesma. Esse é o novo nascimento. Era sobre isso que Nicodemos queria saber. Era sobre essas coisas que ele não entendia. Como eu posso nascer de novo? E esse é o poder da ressurreição, quando ele é apresentado para nós. Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Cristo, né, referindo a Cristo, e vos vivificou. Vivificar é trouxe vida de novo, estando vós mortos em ofensas e pecados. A Bíblia diz, nós estávamos mortos por causa das ofensas e pecados que nós sempre cometemos em nossa vida. Mas a Bíblia diz que Jesus nos vivificou na sua ressurreição. Jesus, ele trouxe vida para nós, ele trouxe vida. Ele nos vivificou. É isso que Jesus fez. Ele nos fez nascer de novo. Ele trouxe uma esperança, algo novo no nosso coração, um desejo de querer andar de forma diferente. Depois que o Evangelho ele impacta as nossas vidas, depois que o Evangelho consegue penetrar no nosso coração de pedra, ele começa a desmanchar tudo dentro de nós. Tudo aquilo que nós acreditávamos, tudo aquilo que nós achávamos que era o correto, que era o melhor. Como Paulo disse, eu tive todas as coisas da minha vida como perda por causa daquilo que Cristo fez. Ele começou a olhar para Cristo, ele viu que ele não era nada, que ele era um homem zeloso, religioso, que ele era do bem, mas aquilo não serviu para nada. Ele falou, eu olhei aquelas coisas e tive tudo como perda, como refúgio, como esterco. Paulo, ele olhou para a sua vida passada e a gente só consegue entender essas coisas no momento em que o Evangelho ele impacta a nossa vida. Efésios 2:5, Paulo continua dizendo, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscita, quando nós entendemos a ressurreição dele na cruz, a Bíblia diz que nós também somos vivificados. Nós entendemos que o velho homem morreu e agora nós somos vivificados com Cristo. E aí ele termina esse versículo dizendo, pela graça sois salvos. Nós somos salvos porque nós compreendemos que a ressurreição de Cristo nos traz vida. A morte dele nos traz reconciliação, mas a sua ressurreição nos traz vida eterna. Filipenses 3:10, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, conhecer a Cristo, a virtude, a ressurreição tem uma virtude, ela tem um poder, e a comunicação das suas aflições sendo feitas conforme a sua morte. Paulo queria que nós conhecêssemos a virtude da ressurreição de Cristo. Essa virtude, esse poder, o poder de nos transformar, o poder de nos salvar, o poder de trazer vida em nós mesmos. Quantas pessoas andam por aí como mortos-vivos? Só o corpo mexe, ela se desloca, ela anda, ela fala, ela pensa, mas no fundo a pessoa, ela vive como uma pessoa morta-viva.
ela não tem objetivo, ela não sabe para que ela vive, ela não tem alegria em nada, são alegrias momentâneas, mas só Deus sabe, a hora que a pessoa está sozinha, que ela coloca a cabeça no travesseiro, ela olha para si mesma e fala, para que eu estou viva? Para que serve tudo isso? Ela não tem razão. Cristo, a ressurreição de Cristo, ela pode trazer vida, ela pode trazer vida para todos nós, a vida começa a fazer sentido, começa a ter esperança. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, é Paulo ainda escrevendo, e ele ainda está discorrendo sobre esse assunto. Sepultados com ele no batismo, olha, a mesma coisa que falamos no início. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós fomos sepultados com ele no batismo. No batismo consciente, no batismo onde nós decidimos, eu quero entregar minha vida a Cristo, nesse batismo, ele está dizendo, nós fomos sepultados com ele, nós morremos com ele naquele dia, mas nós ressuscitamos. Nele também ressuscitastes. É uma coisa ligada à outra, é uma coisa decorrente da outra. Se você morreu com Cristo, se eu morri com Cristo, eu fui ressuscitado com ele, porque ele ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, não resta esperança para nós. O Evangelho é as boas novas. O Evangelho é as boas novas de que Cristo ressuscitou. A morte não o venceu. Ele se levantou da morte. Ele venceu a morte. Porque ele é o Todo-Poderoso. O Espírito de Deus ressuscitou a Jesus. E a Bíblia diz que se ele ressuscitou a Jesus, ele vai nos ressuscitar. Você será ressuscitado também, meu querido. E um dia você estará diante dele. Ele continua lá em Colossenses 2,13. E quando nós, estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, quer dizer, você vivia de uma forma diferente daquilo que Deus queria que nós vivêssemos. Eu acabei interpretando uma forma de nós compreendermos o que Paulo está falando sobre a religiosidade judaica. Né? Ele está falando, e vivíamos na religiosidade e acreditávamos que éramos verdadeiramente de Deus e não éramos, né? Ele está falando, quando nós estávamos mortos nos pecados e nessa época que nós achávamos que estava tudo bem conosco, a Bíblia diz, vos vivificou juntamente com ele. Juntamente, quando Cristo ressuscita, isso traz ressurreição para nós, perdoando-vos todas as vossas ofensas. E depois Paulo diz lá a Timóteo, 2 Timóteo 2,11, palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Essa é uma palavra fiel. Ele está te propondo. Queridos, hoje o Espírito Santo está dizendo para você, se você morrer com Cristo, se você decidir dizer não para a sua vida passada e a partir de hoje ter uma vida nova com ele, você vai viver com ele porque ele ressuscitou. Você morre com ele na sua morte. É como se nós olhássemos agora para aquele momento na cruz, como se você conseguisse visualizar Jesus morrendo na cruz e ali você decide morrer com Cristo. Como Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Você olha para aquela cruz e fala, eu vou morrer com ele ali. Entendendo que a velha criatura tem que ficar até aquele ponto da história. E aí, 3 dias depois, na sua ressurreição, você olha para a ressurreição de Cristo e fala, eu ressuscitei com Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu não posso mais pensar no que eu pensava. Eu não posso mais falar o que eu falava. Eu não posso mais fazer o que eu fazia. E o Espírito de Deus, ele vai nos dar condições de vivermos dessa forma. 1 João, capítulo 4, versículo 10 diz assim, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. João aqui, ele está se referindo ao que eu falei no começo. Não tem nada a ver com que nós amássemos a Deus. Na verdade, nós nunca amamos a Deus, mas em que ele nos amou a nós. Foi Deus que nos amou. Nós achávamos até, eu sei que tem muitas pessoas que achavam que antes do Evangelho iluminar a vida delas, elas amavam a Deus. Mas a Bíblia diz que não. Ele nos amou primeiro. Mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O amor dele está resumido nisso. Deus envia o seu Filho para morrer por nós. Porque apesar de nós acharmos que éramos bons e que amávamos a Deus, a Bíblia diz que nós não amávamos. Ele nos amou. E aí 1 João 4,19, ele fala assim, nós o amamos, eu posso colocar até hoje nós o amamos, mas vamos ficar na Escritura. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se nós hoje amamos a Deus, é porque ele nos amou primeiro. Nunca partiu de nós. Sempre foi uma história de amor, onde Deus nos amou primeiro. Ele estava disposto a pagar um preço alto. Ele que não tinha pecado,
Ele que era perfeito, olhou para nós, que tínhamos pecados e éramos imperfeitos. E Deus, ele quis nos trazer a sua perfeição, algo que era impossível para nós sermos perfeitos. Deus quis nos fazer perfeitos. Então, para ele, que era impossível morrer, ele veio e morreu. Ele trocou a sua morte pela nossa imperfeição. A nossa imperfeição, ela foi anulada na morte de Deus. Aquilo que era impossível para nós nos tornar perfeitos, aquilo que era impossível para Deus, na sua morte, ele morre. Ele faz algo impossível e ele torna algo impossível para nós possível. Na morte de Deus, nós fomos aperfeiçoados. Na sua ressurreição, nós fomos salvos. Na vivificação do Filho de Deus, eu e você fomos vivificados. Ressurreição. O ponto alto da Páscoa do Senhor. Ali naquele dia, na cruz, dias antes da sua ressurreição, o Cordeiro de Deus, ele foi morto na cruz. O sangue foi passado sobre as nossas vidas e o anjo da morte não tem mais poder sobre elas. Quando Cristo ressuscita, ele vence a morte, ele vence todas as coisas. E aí aquilo que era impossível, a nossa salvação, ela se torna possível. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Eu queria ler com vocês um versículo que todos conhecem. Um versículo que ele é proclamado, talvez o versículo da Bíblia mais proclamado na história da humanidade. E é ele que resume o amor de Deus por nós. É ele que resume o amor de Deus em nos resgatar daquilo que para nós era impossível. É um versículo que nesses dias de Páscoa e que comemoramos a ressurreição do nosso Senhor, é o dia que ele venceu a morte, o dia que ele nos trouxe vida, talvez seja o versículo mais lido hoje. E eu não quero fugir à regra, eu quero ler também essa passagem que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, querido e querida irmã, a Bíblia está dizendo para nós que Deus amou o mundo. Amou antes. Ele nos amou primeiro, porque nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando ainda éramos fracos. Nós estávamos presos em ofensas e pecados, quando ainda não conhecíamos a Deus, quando ainda achávamos que éramos alguma coisa. Ali ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando, presta atenção, qual foi o tamanho do amor de Deus? Que ele deu o seu Filho unigênito, o único Filho que ele tinha, ele deu para morrer em nosso lugar, para ressuscitar e nos trazer salvação. E ele conclui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ressurreição de Jesus, ela nos traz vida eterna. A ressurreição de Jesus nos traz reconciliação total com Deus, vida eterna com Ele para sempre. Amém? E a ressurreição dele foi para nos trazer vida. A morte dele na cruz foi para que nós morrêssemos para as ofensas e pecados, para que nós nos tornássemos uma nova criatura, que na sua ressurreição nós viéssemos a ter vida, uma vida nova em Cristo, uma vida que nós vamos usufruir por toda a eternidade. Se você não conhece Jesus ainda, meu querido, minha querida irmã, se você não se lembra de ter entregue a sua vida a Cristo de uma maneira verdadeira, de ter entregue a sua vida para Ele, dizer, Senhor, recebe a minha vida em tuas mãos, Senhor, recebe a minha vida, eu quero nascer de novo, eu quero ter uma nova, não importa pelo que você passou, não importa o tempo que você tenha de religião, não importa o tempo que você já andou com Deus, o tempo que você, seja o que for, querido, não importa. Se nessa manhã você entende que você precisa nascer de novo, você quer experimentar algo novo em sua vida, você quer um renovo de Deus, você quer que o Espírito Santo te transforme, eu quero orar com você agora, no nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai amado, eu te peço no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor traga vida agora a cada um de nós. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, Pai, e eu te peço, Deus, que o Senhor receba a nossa vida, que o Senhor nos receba como filhos, que o teu Espírito Santo agora possa entrar em cada coração, em cada vida, Senhor, e teu Espírito venha tocar a cada um de nós. Toca a vida dessa pessoa
que está triste, Pai, dessa pessoa que às vezes com tanto tempo, tantas coisas aconteceram, ela não consiga mais ver a tua presença, ver no sentido de ver em sua vida, ela não consiga mais sentir alegria nas tuas coisas, Pai, ela não consegue entender para que ela está viva, talvez ela nunca havia pensado a respeito do evangelho, das coisas que nós falamos agora. Você pode agora entregar, meu querido, minha querida irmã, você pode entregar a sua vida agora para o Senhor. Você pode fazer a sua oração, não dependa da minha. Senhor, receba nas tuas mãos a vida dessa pessoa agora, que nesse momento fecha os seus olhos, coloca a mão no coração e entrega a sua vida ao Senhor, Pai. Receba essa vida, receba esse coração. Espírito Santo, entra agora na vida dessa pessoa, transforma ela, Pai, muda a eternidade dela, faça com que ela seja uma nova criatura, redimida, restaurada, Pai, que a partir de agora seja como se ela tivesse morrido há poucos momentos, mas que a tua ressurreição traga vida para ela, traga vida, para que ela seja uma nova criatura, que ela venha trazer, Pai, honra ao teu nome, pela nova vida que ela recebeu agora. É o que eu te peço e agradeço, no nome do Senhor Jesus, e você comigo, diga amém. Amém, queridos.